paz do Senhor Jesus. Estamos passando aqui para a nossa mensagem matutina dessa quinta-feira, dia 28 de outubro. É com muita alegria que passamos aqui para agradecer a Deus primeiro pela noite de paz e também orar por você que está me assistindo, como por todos que ainda depois assistirão através dos grupos. Amém, queridos? Então vamos estar já orando. Eu continuo pedindo oração pela nossa irmã Lucy Meire Estevão, esposa do pastor Isaac, que ainda precisa de um milagre, queridos. Vamos estar orando por esta família. Estão vivendo momentos que só as mãos de Deus para ajudá-los, sustentá-los. Não deixe de orar por esta serva de Deus. Continuo pedindo oração pela minha sobrinha Kika, seu filho João Miguel. Eu tenho um caderno de oração onde reúno muitos pedidos. Eu tenho também o nosso diácono Antônio Pedro, que é o pai da Leia, minha nora, também está carente das orações. Enfim, há muitas vidas precisando da intervenção de Deus. Orar também pela nossa nação brasileira, os poderes constituídos. Amém, queridos? Vamos estar falando com Deus agora. Pai Celeste, em nome de Jesus, entramos na Tua presença com o Teu povo, que está comigo nessa mensagem matutina, Pai. Tu sabes da necessidade da nossa nação brasileira, dos poderes constituídos, Pai. Esse momento de crise que o planeta enfrenta, ó Senhor, e a nossa nação não foge, nem escapa também dessa prova, Senhor. Mas abençoa que tenhamos um governo honesto, quieto, sossegado, voltado para as responsabilidades que eles têm de cuidar desta nação e deste povo tão sofrido. Eu entrego nas tuas mãos a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Que possa também, como instrumento nas tuas mãos, estar ajudando esta nação, Paizinho. Louvamos o teu nome pela tua igreja viva que está fazendo a tua obra, Pai. Agora quero orar também pela tua serva, Lucimeire Estevão, esposa do pastor Isaac. Tu sabes o momento que essa família está enfrentando, Pai. Mas nós entregamos a tua serva nas tuas mãos, porque tu és poderoso para aplacar o poder desta enfermidade e curá-la, Pai. Assim, junto com o teu povo, clamamos esta ajuda por tua misericórdia, Pai. Pai Santo, Pai glorioso e Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Também te peço pela minha sobrinha Kika, pelo seu filho João Miguel, pelo teu servo Antônio Pedro, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, tu és poderoso para ajudar esta vida e a sua família, Pai. Entrego nas tuas mãos o nosso caderno de orações, Pai. Tu sabe que há muitas vidas ali precisando da tua intervenção. E eu coloco eles nas tuas mãos e te rogo esta bênção, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Agora dá-me graça para essa ministração, que o teu povo seja abençoado e edificado. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje quero fazer uma reflexão com vocês. Eu quero aproveitar aqui, não é, uma aula do nosso professor Daniel Conejero. Ele vai falar exatamente sobre um ponto que ele fez sobre a parábola do juiz iníquo e a viúva. Mas eu vou ler o texto para a sua edificação. Amém? Está aqui, Lucas capítulo 18. O título é a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ela ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amados, essa conclusão que Jesus aqui fez sempre me trouxe uma preocupação. Quando vier o Filho do Homem,
porventura achará fé na terra? Ora, queridos, eu considero a fé como a corrente sanguínea que dá vida ao corpo, não é? A fé é ela que dá vida ao teu espírito, a tua comunicação, a tua crença em Deus, não é? Porque nós não vemos, mas sabemos que Ele existe. E muito mais do que isso, vemos que Ele existe, porque todas as coisas que Ele tem feito provam a sua existência. Amém, queridos? Mas a minha preocupação, achar fé. O que é que gera fé? Está aqui neste livro, no capítulo 10 de Romanos, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, queridos, essa palavra, ela tem que ser pregada com fé, não é? Hoje eu estava ouvindo, desculpe, hoje não, ontem eu estava ouvindo a irmã Cláudia Santos pregando sobre o Vale de Ossos Secos, naquele programa que você nunca deve perder, que é o Clamor das 18 horas, que é feito pelas irmãs. E ela pregava com tanta graça que enquanto eu a ouvia pregar, eu me sentia assistindo aquele vale de ossos secos, não é? Cercado de ossos por todos os lados, e ali Ezequiel e o Senhor conversando. Imagine vocês, não é? Como é que pode a gente sentir? Então a palavra tem que ser pregada com fé. Porque quando você prega uma palavra, ministra uma palavra com fé, essa tua ministração transmite fé àqueles que estão ouvindo também. Amém, queridos? Mas muito bem, e essa palavra fé, ela tem que estar sendo alimentada pela palavra, pela oração, por uma vida que valoriza as coisas de Deus. Então me preocupei com essa palavra. Queridos, mas então deixa eu aproveitar, então, como dissemos, né? Aqui uma aula desse professor, ele vai falar o seguinte: podemos pontuar algumas reflexões adicionais sobre a parábola do juiz iníquo. Em primeiro lugar, essa parábola nos ensina que devemos orar continuamente e com perseverança, não esquecendo que a oração precisa de ser feita com fé, como está lá em Tiago. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar levado de uma parte para outra. E como Jesus disse para Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Para crer tem que ter fé. Não vamos esquecer. Continuando aqui, a viúva não desistiu de suplicar sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém. Nós, porém, temos um juiz santo e justo, então não podemos desanimar. Em segundo lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos, né? Todo o contexto da parábola parece indicar que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça, ou seja, seu pedido era legítimo e aceitável. Em terceiro lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina que a resposta da oração pode demorar. Uma oração sem resposta não significa que Deus não a escutou. A demora na resposta de uma oração sempre tem um propósito. Se você está orando pelos motivos corretos, né? Se tem um propósito, então você precisa saber que Deus vai ouvir a tua oração, não é? Ele está te preparando para responder a tua oração. E quando Ele responder, você vai dar muitas glórias a Deus. Amém? E aproveite esse período para aprender mais sobre a paciência e a perseverança. E tenha a tua fé fortalecida. Porque Deus nunca vai deixar alguém que o procura, que o busca, como já foi dito pelo nosso professor, com motivos corretos, sem a resposta e sem a ajuda. Amém? Às vezes, Deus nos reserva uma bênção ainda maior que vai além do nosso pedido. Mas nossa impaciência muitas vezes acaba prejudicando nossa compreensão a esse respeito. Quero fazer agora a conclusão. A resposta de Deus nem sempre atende o que pedimos, mas sempre será a vontade soberana de Deus e o melhor para nós. Oh, queridos, como é bom nós aceitarmos às vezes um não de Deus que seria, como de fato, o melhor para nós. E depois nós vamos entender isso. Por isso, Paulo nos ensinou, em
tudo dai graças. E conclui com Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu estou encerrando e te convido a assistir o nosso pastor Wesley com a primeira hora, às 6 horas, ao meio-dia, o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor das 18 horas com as irmãs, como contei a experiência com a nossa irmã Cláudia Santos no dia de ontem, quando víamos ela pregando sobre o Vale do Osso Seco, foi tremendo, né? E olha, não esquecendo que 20 horas o pastor Gênesis está aqui com o nosso culto de ensinos, né? É o curso de obreiros e obreiros, e eu estou falando sobre a disciplina, a necessidade que temos de disciplina na igreja. E eu vou falar sobre o período pós-modernismo, que está tirando das igrejas o zelo da disciplina, como deve ser aplicada. Logo mais, o pastor tem uma aula muito completa sobre disciplina. Eu te convido, não perca, logo mais às 20 horas. E 15 para meia-noite, é o pastor Elci Santana que nos convida para termos uma audiência com Deus e você. Não perca, de 15 para meia-noite a meia-noite e 30. Deus fala ao teu coração. Até lá, Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre do mal. Amém e amém.